é preciso para fazer uma cirurgia plástica com segurança? O Parlamento com Deus de hoje vai esclarecer mitos e verdades deste tipo de cirurgia, que é cada vez mais procurada. Para falar sobre esse tema, convidamos o cirurgião plástico Luiz Felipe Quiquierquio, a psicóloga Elaine Cruz e a deputada Graça Pereira. Muito obrigada pela participação de todos. Doutor Luiz Felipe, queria começar com o senhor. A gente sabe que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que procuram uma cirurgia plástica por diversos motivos, mas eu queria saber, na sua avaliação, o que mais motiva as pessoas a procurarem. Se é uma insatisfação com uma parte do seu corpo ou se é um preciosismo, mudar detalhes que às vezes nem incomodam tanto, mas por questão de vaidade a pessoa quer fazer a cirurgia. Existem, na verdade, vários tipos de pacientes, né? Isso tudo que você falou, talvez no consultório seja meio a meio, né? Mas na minha avaliação, eu acho que o paciente ideal para se fazer uma cirurgia plástica é aquele paciente que, primeiro, ele não tem nenhum problema de autoestima com aquilo que ele está nos procurando para resolver. Ou seja, na verdade, o paciente ideal é aquele que está muito bem resolvido consigo mesmo e quer mudar alguma coisa. Que dá uma melhoradinha. Dá uma melhoradinha. Muitas vezes, os pacientes procuram a cirurgia plástica achando que nós somos a solução de todos os problemas. Pacientes, às vezes, recém-separadas, pacientes com problemas profissionais, enfim, que acham que a cirurgia plástica vai trazer a resolução de tudo. E isso não é verdade. Isso, a gente tem que conversar com o paciente, mostrar para eles que isso não é verdade. Não tem como, nós não trabalhamos com varinha de condão, e sim com bisturi. Então o paciente tem que estar com a cabeça muito boa, muito preparada e saber exatamente o que ele quer. Esse é o paciente ideal. Dizer isso, né? Até aí a doutora Elaine, que é psicóloga, às vezes é importante fazer esse acompanhamento psicológico mesmo, porque se a pessoa, por exemplo, como o doutor Luiz Felipe está falando, está se separando, tem um problema grave de autoestima, que aquilo já vem se prolongando há muito tempo, a cirurgia plástica não vai resolver esse problema, né? Pode melhorar temporariamente alguma coisa, mas não vai resolver, né? De forma alguma. Eu passei um episódio muito interessante, que é de estar num evento. Tinha uma criança linda, com o cabelo todo caracolado, uma menina de 5 anos. E eu, numa dessas vezes que ela passou perto de mim, eu puxei o cachinho, brinquei com ela, falei, nossa, você é linda, uma boneca. E ela olhou para mim, assim, muito séria, e falou assim, eu sou horrível, tia. E aquilo me assustou de imediato. E aí, como boa psicóloga, claro, fiquei de olho na garota. Quando terminou o evento, meu marido era um evento militar, terminou o evento, eu fui atrás daquela menina, acabei descobrindo que era a filha de um dos oficiais que estavam ali perto, tal, e fui até aquela garota conversar com ela. E aí, quando eu conversei, tentei puxar um pouquinho, mas por que você é feia? Por que você é feia? Por que você é feia e tal? Brincando, conversando, contando uma história, ela olhou para mim, assim, muito claro e falou assim, eu sou tão feia que o meu pai, que é lindo, não me abraça. Vendo meu pai ali, como meu pai é bonito? E eu olhei para o pai dela, não era essas coisas, mas você não vai dizer para uma criança que o pai dela não é bonito. Claro, senão é um outro trauma, né? E falei, olha, é claro que seu pai é bonito. Ela falou, pois é, meu pai é bonito e ele não me abraça porque eu sou muito feia. Então, aquela menina de 5 anos já estava construindo uma autoimagem. Embora a gente está falando de uma criança linda, né, dentro de um biotipo muito interessante, uma autoimagem péssima por conta de afeto, né, por conta de uma carência afetiva, que com certeza, depois eu tive a oportunidade de conversar com o pai, não sei como essa história se desenvolveu, mas que com certeza já vai crescer com uma autoestima muito ruim. Então, por mais bonita que seja, ela vai se olhar no espelho muito feia, se essa questão do afeto dela não for resolvida. E lá adiante ela vai querer fazer a cirurgia de qualquer coisa, né? Isso aí, porque achando que vai resolver. Achando que vai resolver. Então, essa questão da autoestima ela é fundamental. Porque existem pessoas que você olha e tem um biotipo super interessante, estão muito bem de saúde, na forma, mas que se sentem horríveis, que estão sempre buscando melhorar alguma coisa, que fazem uma cirurgia após a outra, tentando resolver os problemas. Mas quem sabe eu consigo um novo marido, quem sabe eu consigo um novo emprego, quem sabe eu consiga uma nova esposa, e não vai resolver nada. Acaba ficando só uma frustração muito grande. Pior ainda, é verdade. Hoje nos consultórios a quantidade de homens aumentou bastante, né? Bastante. Eles estão buscando também a dita perfeição, um rosto mais bonito, aparentar isso sempre a idade. foi um tabu, né? O homem, ele nunca foi muito de, enfim, de ir a médico, principalmente, né?
E isso está mudando bastante. Realmente, acho que os homens estão se cuidando mais. Estão até usando creme, né? Estão até usando creme. Muitos cremes, o investimento nessa área está muito grande. O homem, engraçado, ele é mais bem resolvido em relação a isso. Verdade. Né? Ele, quando te procura, ele procura convicto e quer fazer, e resolver, e pela vamos lá. vaidade, porque quer melhorar, É isso quer mesmo, ficar mais ele bonito. assume, né? Se for vaidade, ele assume. Exatamente. O homem ele é mais assim, a característica dele. Né? Mas será também porque a beleza na mulher, ela é mais, desde criança, a mãe diz, você tem que se enfeitar, tem que se arrumar, tem que ficar bonita. E isso para o homem ninguém fala, né? Você não diz para o seu filho isso. Então talvez isso incentive a mulher também a buscar essa perfeição na beleza, que vai mudando de padrão, né? Sem dúvida. Porque antigamente o padrão era de uma mulher mais cheinha, hoje ela é bem magrinha. E essa questão do padrão é importante dizer que existe uma cobrança muito grande, né? Até pela divulgação que a mídia faz, né? Do estereótipo de corpo perfeito, né? Que cada vez mais tem que ser malhado, não pode ter uma celulite, uma gordurinha. E que está cada vez também mais aplicada aos homens, né? Se a gente analisar aí os últimos 10 anos, por uma ótica simples, que é, por exemplo, novelas, a quantidade de homens, não é, que aparecem nas novelas mostrando, por exemplo, o nu, não é, dorsal, isso é, da cintura para cima sem camisa, o sarado, com a barriguinha de tanque. Então, isso tem aumentado. Então, os adolescentes hoje, e a gente percebe isso muito em consultório, às vezes meninos de 12 anos, de 13 anos, meninos que ainda nem encorparam, estão preocupados com a questão da musculação, ou se são um pouquinho mais gordos, já estão preocupados, às vezes, em tirar, né, fazer o procedimento de mama, quando, na realidade, emagrecendo vão ficar bem. Então, o que a gente percebe, ou até de implantes, de mamas, tal, para ficar com o peitoral mais interessante. Então, é interessante como isso também está se passando. Essa ótica masculina está sendo mudada. E, claro, quando tem uma idade X e dinheiro na mão, vão procurar um cirurgião. Então, é claro que a questão da estética e da beleza é fundamental, mas isso está cada vez mais valorizado em nome de outras coisas, né? Agora, doutor Luiz, as mulheres procuram mais para fazer cirurgia de quê? Mama, abdômen, rosto? O implante mamário talvez seja... É o recorde. Ultrapassou a lipo, né? Até um tempo atrás, talvez a lipoaspiração fosse a cirurgia mais procurada. Atualmente, acho que é o implante, sim. Implante mamário. Eu gosto muito da cirurgia de mama, porque uma coisa que eu percebi fazendo cirurgia plástica é que a mama para a mulher, do ponto de vista de autoestima e até mesmo de se sentir mulher, ela às vezes é mais importante que até os genitais, né? A gente vê muito isso nas cirurgias de reconstrução de mama pós-câncer, né? Que é uma cirurgia que me interessa muito, eu trabalho com isso. E isso me assustou. Eu falei, gente, como a mulher valoriza uma mama bonita, uma mama que ela se sinta bem com essa mama, né? E eu me interessei muito por cirurgia de mama por conta disso. Faço todas, mas a mama, ela tem essa peculiaridade, essa coisa. Que no Brasil não está só voltado para a questão da amamentação, né? Está voltado para a questão da sexualidade, questão de sensualidade, da silhueta. Né? Até no caso dessas pessoas que têm o problema do câncer de mama, existe um medo muito grande, às vezes mais do que a doença, o ficar sem a mama. Ficar mutilado. Esse é a grande X da questão. E a gente percebe que hoje existe uma sequência de reconstruir logo a mama da maneira mais rápida possível, para que a mulher não fique com essa autoestima tão baixa, que é muito difícil. Eu tenho várias conhecidas que já passaram por esse problema. A gente percebe a dificuldade que elas têm quando elas estão sem uma mama e para viver, para se vestir, para tudo. Existe, na verdade, duas linhas de pensamento em relação a isso, né? Eu sou muito favorável à reconstrução imediata. Eu acho que é um estresse desnecessário que você submete a mulher ela ficar sem a mama. Quer dizer, no mesmo momento que se faz a retirada. Claro que não é uma reconstrução total, ela não vai terminar a cirurgia absolutamente... Com certeza. Perfeito. Tem vários tempos, enfim, né? Mas ela sai de lá com algum volume, ela não sai totalmente reta. Né? Mas tem uma outra linha que diz o seguinte, que passar pelo estresse da mutilação, vamos dizer assim, vai valorizar a reconstrução no futuro.
Não sei, sabe? Mas é uma linha de pensamento. Não vejo dessa forma. Eu, como da mulher, não de cada vejo, mulher, não vejo muito isso, sabe? Enfim, que muitas pacientes depois, no futuro, quando passam por reconstrução imediata, mas a minha mama ficou um pouquinho diferente da gente, pelo amor de Deus, uma mama reconstruída, não é? Não tem como ficar perfeito. Então, alguns preconizam isso. Não, vamos deixar... Mas com certeza são homens que preconizam isso. Porque se fosse outra mulher... se fosse outra mulher, ela não... Realmente, não é a forma que eu trabalho. Eu prefiro realmente fazer a reconstrução imediata. Claro que muitas vezes alguns fatores impedem que a gente faça essa reconstrução imediata. Por exemplo, pacientes que são candidatas à radioterapia. Sim. Se a gente pensou numa reconstrução com um implante ou com um expansor de mama, a radioterapia ela vai prejudicar demais a reconstrução. E isso é visto no momento da cirurgia, na pesquisa do linfonodo sentinela. Antes então, tem que passar pelo tratamento, resolver o problema. Nesses casos, mas não aí, tem nesses jeito. casos não tem jeito. A solução a paciente esperar, tem que passar pelo tratamento para posteriormente Até se porque submeter à também, reconstrução. num segundo momento, quando ela faz a reconstrução, ela já tem a convicção de que eu estou livre, eu estou bem, estou curada, estou saudável, estou curada. Possa ser também uma outra forma de se pensar em reconstrução tardia. Isso é muito controverso, né? E é de cirurgião para cirurgião. Uns preferem, outros não. Eu prefiro sempre que possível fazer a reconstrução imediata. Evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento. Mas tem gente Agora, sempre que a paciente procura para fazer uma cirurgia de estética, ela tem sempre aquela esperança que a partir dali a vida dela muda, né? Serei uma nova mulher. Muitas vezes até muda mesmo, né? Claro. Eu acho que tem algumas cirurgias... A cabeça dela muda. Se a cabeça mudar, vai mudar. Ela estando bem. Verdade. Fala, olha, doutor, eu tenho a mama pequena. Vamos dar um exemplo do implante mamário. Minha mama é pequena, isso sempre me incomodou. Mas e aí? Não, eu sou casada, tenho filho, sabe? Quer dizer, a vida dela é normal. Aquilo não influenciou em absolutamente nada no decorrer da vida social, profissional, né? Eu queria realmente aumentar, não ficar mais bonita num vestido, ter um colo. Ok. Essa paciente vai mudar a vida dela. E aí tem o contrário. Aqui tem muita mama que tira bastante. Os maridos estão acompanhando mais as mulheres nessas Eles situações? têm dado mais força, né? Porque antigamente tinha aquilo, não quero que a minha mulher faça porque é pequenininha, mas ela é minha, ninguém olha. Eles têm Se ela fizer, vai chamar atenção e aí eles meio que eram um movimento muito mais feminino. Inclusive os agradecimentos são mais até dos maridos do que das esposas depois. Que coisa boa, né? Então é bom. Isso é muito bom. E de face? Realmente, hoje, uma mulher de 60 anos, ela tem uma aparência de 45, ela consegue fazer essa suavizar as linhas, né? Na verdade, eu acho que quando a mulher suaviza essas linhas, ela fica bonita. Mas tem os extremos. Agora, né? quando modifica... Quando modifica, a cirurgia de face é um capítulo à parte, né? É uma coisa, é o rosto da pessoa, o cartão de visita. Eu acho que hoje em dia, com o avanço da dermatologia, algumas coisas em medicina estética, peelings, preenchimentos, toxina botulínica, essas coisas, realmente a gente consegue postergar um pouco a cirurgia. É melhor adiar o máximo possível, fazer uma intervenção cirúrgica. Fazer mais cedo. Não, eu acho que dá para adiar. Dá. Mas agora, qual seria a idade ideal? Pois é, aí o que interessa acontece? a nós. Qual seria a aí idade? O que acontece? Acontece o seguinte. Primeira coisa, qualidade da pele. Então, se é uma paciente que se cuidou ao longo do tempo em relação ao sol, fez uma proteção solar legal, se trata, cuidando da pele, fazendo esses procedimentos ancilares, você pode botar isso para 60 anos, para a primeira cirurgia. 61, sua primeira candidata. Antigamente, isso era 40 e poucos anos, as pacientes já estavam na mesa. Quer dizer, a cirurgia plástica é um procedimento médico-cirúrgico. E toda cirurgia, no meu entender, deve ser o último degrau da escada, né? Qualquer especialidade médica, quando você tem algum problema, primeiro a gente tenta tratar com remédio. A cirurgia é sempre quando não tem mais jeito, vamos dizer assim, né? Quando não tem mais recurso. Até porque qualquer cirurgia envolve o risco, Exatamente. Não tem jeito. Então a cirurgia de face eu penso da mesma forma. Quando não tem mais recurso, entendeu? Quando a paciente realmente o envelhecimento está presente, a flacidez de pele principalmente. E de pálpebras, né? O que mais é a primeira coisa que na verdade que incomoda, né? Tanto homens quanto mulheres. Não, né? Incomoda até o movimento, né, dos olhos. Até de leitura, né? Quer dizer, a pessoa às vezes usa a musculatura acessória do rosto para poder manter os olhos abertos. Que eu não sei, mas até numa idade... Muitas mulheres bem mais novas, que não seria na idade de 60 anos, vai ser na idade de 40 e poucos, elas começam a ter essa pálpebra flácida e a gente precisa fazer. O envelhecimento palpebral ele começa por torno dos 30.
Tem pacientes de 30 e poucos anos que já já têm precisam fazer. excesso de pele, etc. Né? Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, volta falando até sobre os cuidados que se deve ter antes de procurar uma cirurgia plástica e um médico, mas no próximo bloco. A gente volta já já, não saia daí.